coração adora a ti. Tu és adorado. Tu és adorado por mim. Tu és adorado. Tu és adorado por mim. Sim, tu és, sim, Jesus, porque toda a criação te adora, Deus. Toda a criação te adora, todas as nações se prostram ante o teu poder e o teu amor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só tu és, que só tu és o Senhor. Tu és adorado. Tu és adorado por mim. Tu és adorado, Jesus. Tu és adorado por mim. Adorado é, ai, Jesus. Tu és. Só o Senhor é digno de louvor e de adoração, igreja. Não perca a oportunidade, não deixe passar. Adore ao Senhor. Levante suas mãos, declare que só Ele é digno do seu louvor. Só Ele é digno da sua adoração, querido. A presença do Senhor está aqui nesse lugar. Ele quer te ouvir, Ele quer te ouvir, igreja. Declare. Declare ao Senhor. Sim, Jesus. Só tu és adorado, Deus. Declare. Tu és adorado. Tu és adorado por mim. Tu és adorado. Tu és adorado por mim. Tu és adorado. Tu és adorado por mim. Jesus, te adoramos, Deus, te adoramos. Oh, Jesus, declaramos, Pai, nesse lugar que tu és grande. Tu és grande, Senhor, tu és grande em nossas vidas, tu és grande, Senhor. Oh, Jesus. Sim, Deus. Te exaltamos, Pai. Nós glorificamos o teu nome. Nós dizemos, Senhor Deus amado, nessa noite que só tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor Deus amado, em qualquer circunstância, Senhor, das nossas vidas. Nós declaramos, Pai, que só tu és digno do nosso louvor, só tu és digno da nossa adoração. Então declare, Senhor, nós declaramos, Pai amado, declare, igreja, ao Senhor que Ele é grande. Oh, Senhor Jesus. Quão grande
Declare mais vezes ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Leis se formam em nós, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o Senhor. Declare nessa noite. Quão grande é o meu Deus. Todo mundo adorando o Senhor. Cantarei quão Aleluia. grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Dê para Ele uma forte salva de palmas. Amém. Pode continuar com a música. Gostaria que você agora unisse a mão da pessoa à sua direita, à sua esquerda. Vamos fechar o corredor. E ainda em espírito de oração. Aleluia. Aleluia. Pai, eu peço que nesse momento, se eu possa vir ao encontro de cada pessoa aqui que está precisando de milagre, nesse momento, Pai, eu
sinto no meu coração que tem pessoas que estão nesse momento com dor no seu corpo, precisando de uma cura milagrosa. Outros estão com uma dor muito forte no coração, talvez em relação ao seu matrimônio, seu casamento. Outros em relação a um filho, uma filha. Pai, eu não sei qual o milagre que meu irmão, minha irmã está precisando, mas eu creio que o Senhor nesse momento está fazendo esta obra sobrenatural. Venha com teu poder, venha com tua unção, venha com tua graça, venha Espírito Santo, atue poderosamente. Obrigado, Senhor. Deus está curando alguém na coluna, problema na sua coluna, Jesus está te curando, receba agora. Jesus está trazendo uma fé viva para você em relação à sua família. A partir de hoje você vai ter uma fé sobrenatural. E como diz a palavra de Deus, através da sua fé, não somente você é salvo, mas a sua família também, a sua casa. Aleluia. 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 Agora, ainda com as mãos unidas, levante elas para os céus e diga essas palavras. Diga assim: eu recebo, Senhor, a tua graça sobre minha vida. A tua graça é melhor do que a vida, e eu recebo essa graça em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mais uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Antes de você sentar, olhe para o seu vizinho e diga uma palavra de fé, de vitória. Procure alguém que você não conhece ainda, diga seu nome, dê um abraço em pelo menos 2 ou 3 pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar. Quantos estão nos honrando com a sua presença aqui em um dos cultos da Igreja da Paz pela primeira, segunda ou terceira vez? Levante sua mão bem alta, nós queremos reconhecer sua presença. Que maravilha, muitas pessoas, que maravilha. Sentimos super honrados com a presença de vocês. Vamos agradecer a Jesus com uma forte salva de palmas, amém? Aleluia. Alguém ajuda as crianças aqui no... Veja bem, queridos, uma coisa muito importante que eu quero falar para você. Veja bem, a Igreja da Paz, ela não prega o nome de uma denominação, a placa de uma igreja, ou religião, ou regras, ou doutrinas de homens, mas sim pregamos a palavra de Deus e o amor de Jesus. Eu tenho certeza que é por isso que você está aqui, porque você valoriza a palavra de Deus e o amor de Jesus. E eu quero dizer para você, você é super precioso para Jesus e para nós. Fique à vontade, venha sempre. Se você quiser, desde já você poderá considerar essa sua igreja. Vamos crescer juntos no amor do Senhor Jesus. Vamos crescer juntos na palavra de Deus. Vamos ver Jesus transformando as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa cidade e Fortaleza. Eu tenho certeza que isso é só o começo. Nesse mesmo momento, está acontecendo o 4º e o 6º culto de celebração simultaneamente. Por quê? Os 4 cultos não couberam mais, então multiplicamos para Parangaba. É a mesma igreja, mas é um outro prédio. E lá temos 2 poderosos cultos. E a mesma mensagem está sendo pregada aqui pelo pastor Cote. Ele está pregando lá também, porque foi filmado hoje de manhã, está passando com DVD de alto nível lá, essa mesma mensagem. Então é uma bênção, porque todos os 6 cultos são essas
realmente, somando tudo, dá em milhares de pessoas que estão crescendo juntos no amor de Jesus. Então é muito lindo, e isso é só o começo, porque a palavra de Deus transforma vidas mesmo. Falando em palavra de Deus, o pastor Cote deu um seminário tão poderoso, ministrando sobre, para casais, para futuros casais, sobre o casamento. Olha, foi uma coisa muito forte. Isso foi ontem e antes de ontem. E em fevereiro, daqui mais ou menos 3 semanas, vai ser dia 18 de fevereiro, uma sexta-feira à noite. Dia 19, o sábado, o dia todinho e à noite. E dia 21, que é numa segunda-feira à noite, vai ser um seminário muito profundo e muito forte. Chama-se Escola do Fogo. Escola de Fogo. É um seminário, é um curso de evangelismo, dado pelo ministério Reinhard Bonk. Reinhard Bonk é conhecido, talvez é o mais conhecido evangelista atualmente, né? Ele tem ministrado para milhões e milhões de pessoas. Em um só culto, às vezes, tem convertido mais do que 1 milhão de pessoas ao ar livre, naqueles cultos enormes lá da África, né? E ele tem ministrado ao redor do mundo. Ele, pessoalmente, não está vindo aqui, né, dessa vez ainda. Quem sabe um dia no Castelão a gente traz, né? Mas ele, a equipe dele que vem para dar esse treinamento. Então é um treinamento muito precioso. A partir de terça-feira à noite, vamos estar abrindo as inscrições. Tá certo? E você vai estar recebendo bem mais informações nos TADEs de terça-feira à noite, tá certo? Tanto aqui como na Parangaba. Total, nós temos 3 TADEs agora. Então, nos TADEs, vamos... na terça-feira à noite, temos 3 TADEs, né? Além do TADEL de domingo. Então, nesses TADEs, vamos estar falando sobre esse curso, dando mais informações e abrindo as inscrições. Então, a partir de terça-feira à noite e quarta-feira de manhã, na secretaria, as inscrições vão estar abertas para esse curso. Outra coisa, esta sexta-feira é o Vigilhão, aleluia. Vai ser uma festa, e os ônibus todos nas suas rotas normais para o grande Vigilhão. Vai ser muito forte, muito lindo, tá? E você fala com o seu pastor de rede para você saber se você quer aproveitar o transporte que a igreja providencia, tá? Pelos ônibus, tá? Mas é os mesmos ônibus sempre do Vigilhão, tá certo? Outra coisa, nós temos aí pela frente, assim, muita graça de Deus através da Escola Ministerial Paz. São cursos assim preciosíssimos. Muitos cursos, onde você poderá crescer na palavra, no conhecimento da palavra e na prática da palavra. Então esses cursos são dados em vários dias diferentes da semana, inclusive no domingo de manhã. Tanto no domingo não são usadas essas salas aqui, porque essas salas são todas usadas com o Paz Kids, as classes das crianças, mas durante a semana são usadas essas salas. No domingo é usado lá as salas do Instituto Melvin, lá na outra propriedade que o Instituto Social usa da nossa igreja. Então é muito lindo. Você poderá pegar mais informações da Escola Ministerial Paz e até já fazer inscrições para os cursos diversos na sua saída, logo após o culto. Tá bem? Vamos agora com Paz News. Está chegando a hora de mais um encontro com Deus na visão do MDA. Faça sua inscrição na saída deste culto. Participe, sua vida nunca mais será a mesma.
O Ministério Viver Paz agradece a participação de todos que estiveram no jantar do dia 24 no Sal e Brasa. Nossa gratidão a Deus e a todos pelo sucesso do nosso evento. Participe do nosso próximo evento no dia 28/2. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora do Fire 2011, o acampamento de jovens da Igreja da Paz, de 5 a 8 de março no Green Praia Hotel. Participação super especial de Sara Shiva, ministrando a palavra de Deus no coração da galera. Às vezes eu tô com tanto problema que eu não consigo levantar a mão e adorar a Deus, porque eu tô sem motivo pra louvar. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual é o motivo que você tem que levantar a mão e adorar a Deus? O fato de você ter acordado vivo hoje. Fire 2011. Faça a sua inscrição na saída deste culto de celebração. As vagas são limitadas. Fire 2011. Eu vou! Próxima sexta, às 20 horas, vamos buscar juntos a presença manifesta de Deus no Vigilhão dos Mais Que Vencedores. Próxima sexta, das 20 horas até a meia-noite. Venha louvar e adorar ao Senhor e orar intensamente na presença de Deus. Mobilize toda a sua célula. Fique ligado na Agenda da Paz. Dia 4, Vigilhão dos Mais Que Vencedores. Dias 6, 7 e 11, início das aulas da Escola Ministerial Paz. Dias 18, 19 e 21, curso de evangelismo do Ministério Reinhard Bond. De 25 a 27, encontro com Deus na visão do MDA. Em março, de 5 a 8, Fire 2011. De 11 a 13, encontro com Deus na visão do MDA para adolescentes. De 19 a 22, conferência de administração. E isto é só o começo. Aleluia. É só o começo, queridos. Tem começo de todas as maneiras. Daqui a 10 minutos vai nascer o nosso irmãozinho Kaique, tá certo? A sua mãe Josi deve já estar na sala de cirurgia para que nasça esse garoto chamado Kaique. Daqui a pouquinho a gente ora por ele, tá certo? Junto com a oração geral. É uma das maneiras de nascer pessoas fisicamente, mas aqui tem nascido muita gente espiritualmente para a glória do Senhor. Eu contei hoje, nos outros cultos, e queria contar agora também, de um episódio lá atrás, lá em Santarém, em 96. Eu era recém-chegado aí, e a pastora Rebeca, irmã do pastor Eibe, uma bênção, uma mulher de Deus, diretora da Missão Paz, junto com seu marido. Mas ela fazia uma coisa e faz até hoje. Isso é uma coisa muito louvável. Ela se torna membro de uma célula. Daqui a pouco ela se torna auxiliar, líder. Mas ela está com o santo propósito de já empurrar alguém para liderar logo em seguida. E daqui a pouco ela faz a mesma coisa numa outra célula. Ela se torna membro, auxiliar, líder. E já pega mais alguém e põe para liderar. Fez isso comigo e com muitos outros. E Deus foi abençoando e crescendo. Até hoje ela faz.
Mas eu lembro que uma das células, onde eu já congregava, já estava me tornando líder, nós fomos, junto com ela, o pastor Paulo, muita gente num Fusca. Eu acho que era quase uns 13, incluindo criança. Não sei como colocava tanta gente num Fusca, mas tinha eu e a Cleia lá, tudo apertadinho. Fomos colocados assim, eu acho que até de propósito, um ao lado do outro, e deu certo. Mas era 96 isso. Fomos 172 quilômetros para um lugar chamado Serra da Lua, estrada de barro, na Santarém, Cuiabá. E chegando aí, caminhava mais um tanto para chegar na serra. O Paulinho e a Deb, irmã dele, era ainda criança, lá caminhando, nos encorajando a subir a serra. E ao voltar daí, nós encorajamos um irmão que morava na Serra da Lua, chamado Abdias, para que ele viesse para Santarém com a família fazer um TLC, que não é o TLC que temos hoje. Era treinamento de líderes comunitários, aprender a dar injeção, prevenir doenças, fazer soro caseiro. Eu estudava a Bíblia, era como um retiro de final de semana. E o Abdias decidiu ir para Santarém com a família. Só o que a gente não sabia é que ele não tinha dinheiro para isso. Então ele colocou a esposa e 3 crianças no ônibus, que demorava muito na estrada de barro, sacolejando. E ele juntou algumas ferramentas, algumas borrachas, alguns tubos de cola, e ele foi de bicicleta 172 quilômetros até a cidade. Não chegou no mesmo dia, parou várias vezes para consertar, e agora não podia mais voltar naquela bicicleta, ela não prestava mais. Então claro que nós ajudamos a voltar tudo. E quando chegou a conferência de missões, que estava perto, nós fizemos um desafio na célula, que seria doar, contamos a história e doar uma bicicleta nova para o Abdias. No dia de chegar o recolhimento, tinha 9 bicicletas. 9 bicicletas aí para o Abdias. Claro que doamos para outras pessoas, tudo. E quando foi no outro ano, já era um setor que cresceu, não era mais uma célula, e nós fizemos de novo, junto com a pastora Rebeca e outros irmãos. E o que aconteceu? Dessa vez tinha uma moto e tinha 18 bicicletas. No segundo ano, claro, abençoou mais gente. No segundo ano, a igreja, pastor Geraldo, da equipe de missões, pastor Eibe, já aplicaram para a igreja toda. E daí para frente, já doaram até carros. E todo ano, até hoje, eles fazem uma grande feira, no final do ano, na conferência de missões. Eles doam carros, motos, bicicletas às dezenas, presentes, brinquedos e tanta coisa para os missionários do interior. A última vez que eu vi, eu fiquei assim, muito impressionado com a generosidade daquela igreja. Como a gente sempre fica. Uma das provas é essa igreja aqui, que foi plantada pela igreja de Santarém. A igreja mandou toda essa equipe de pastores, mandou o melhor que tinha, o pastor Eibe para cá. Então, mandou até o líder geral, e até o ano passado eles ainda apoiavam o trabalho aqui. Então, queridos, nós somos fruto da generosidade daquela igreja, em dar muito mais do que bicicletas. Esse prédio, tudo tem sido contribuição também deles. Então, sabia que não tem ninguém vindo do interior do Ceará de bicicleta para cá hoje? Sabe por que não tem vindo? Porque não é necessário. Vocês têm ajudado para que eles venham de ônibus e venham de outras maneiras. Tá certo? Essa igreja é uma igreja generosa, que abençoa, que faz missões. Temos o Núcleo Parangaba, temos programa de rádio, temos dezenas de trabalhos no interior já florescendo, alguns bem consolidados, outros sendo implantados, porque nós estamos indo. Romanos capítulo 10. A palavra do Senhor diz o seguinte. Romanos 10, versículos 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Em Isaías 52 diz assim: quão formosos são sobre os montes, como na Serra da Lua, os pés dos que anunciam boas novas. Vamos ficar de pé com os seus pés pregadores. Pés podem pregar e anunciar coisas boas, e mãos e bolsos também. Então, queridos, o Abdias hoje, ele é um pastor supervisor naquela região. Já há dezenas de igrejas no Planalto Santareno. Tem equipes supervisionando, porque valeu a pena crer que aquele irmão podia fazer uma grande diferença. E ele continua fazendo grande diferença para a glória de Deus. Nós também podemos fazer. Vamos orar. Enquanto isso, você pode pegar ainda o envelope das primícias. Hoje é o último dia. Falamos que até o final desse mês nós teríamos um envelope de primícias para quem quisesse. Muitos já deram. Mas se você precisa, hoje é o último dia que estamos com o envelope. É o último domingo do mês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos pelo privilégio de contribuir com a expansão do teu reino, com a pregação do evangelho, Senhor, em todos os recantos, não somente na Amazônia, mas em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e mais além, Senhor. Abençoe essa igreja, Deus. Abençoe esses irmãos, Pai. O trabalho que tem sido feito através dessa igreja em Fortaleza, na Itália, na África, Senhor, no interior do Ceará, em São Paulo, que seja o começo de uma expansão poderosa do Senhor. Seja sobre cada um dos teus filhos, Senhor, a tua graça, a tua provisão, o teu cuidado, ó Deus, e o transbordar de celeiros para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, oramos pelo Kaique, que deve estar nascendo agora, Senhor. Abençoe a sua mãe Josi, dê a graça, Senhor, para ela, para os médicos, e que esse bebê venha à luz saudável, abençoado pelo Senhor. Também oramos, Senhor, pela cura completa do filho do Ricardo e da Isabel, que o Senhor alcance, Senhor, toque nessa criança e traga cura e restauração completa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Contribua com alegria no Senhor. Aleluia. Gostaria de convidar toda a igreja a louvar o Senhor, amém? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Podem sentar. Quero dar uma saudação para vocês que estão assistindo de outras cidades, de outros países. Hoje à noite, pela primeira vez, está sendo transmitido ao vivo na internet esse culto. Inclusive, nesse momento, eles estão assistindo pela internet ao vivo. E por ser a primeira vez, é impressionante, porque a última
O último relatório que eu vi agora são 160 pessoas e já está aumentando. Já aumentou bem mais, estão me falando lá. Já está bem mais do que 160 pessoas assistindo ao vivo. E é impressionante porque é a primeira vez que estamos transmitindo ao vivo pela internet para os 4 cantos da terra. Uma pessoa pode estar na China e assistindo esse culto ao vivo, pode estar nos Estados Unidos, no Canadá, inclusive temos irmãos espalhados aí por toda parte, e é uma bênção. Você pode estar viajando, pode assistir também o culto pela internet, né? Que bênção. E nesse momento nós vamos estar recebendo a mensagem da palavra de Deus. A partir de agora eu gostaria de encorajar todos para sentarem, ficarem bem reverentes, abrirem seus corações para receber aquilo que Deus quer falar no seu coração, amém? Hoje nós temos o grande privilégio de termos aqui o pastor Cote. O pastor Cote é um dos grandes mestres da palavra de Deus, na minha opinião, no Brasil. Ele realmente tem ministrado muito. É impressionante que 2 semanas atrás eu estava aqui falando acerca do pastor Cote, e eu disse, olha, ele já ministrou aqui e no futuro estará ministrando, mas eu jamais imaginava que em 2 semanas ele estaria ministrando, né? Que honra, que privilégio que nós temos de termos o pastor Cote aqui. Foi uma surpresa muito agradável quando o pastor Marcelo da Igreja Nova Criação me ligou alguns dias atrás e então foi organizado aquele seminário tão poderoso. Então, para as pessoas que estão em pé lá atrás, olha, tem várias cadeiras vazias aqui na frente, se quiserem sentar. Então, se você quiser sentar, tem lugar vazio aqui na frente, você pode ficar bem à vontade, tá bem? Então, vamos realmente receber a palavra de Deus. Quero enfatizar que tem várias cadeiras vazias aqui na frente, se vocês quiserem sentar também aqui na frente, tá bem? Então vamos ficar bem à vontade, vamos crescer no amor de Jesus, vamos receber a palavra de Deus agora, tá bem? A partir desse momento quero pedir que ninguém esteja movimentando, entrando, saindo do prédio. Vamos ter reverência para com a palavra de Deus. Não converse com seu vizinho, receba. Deus vai falar profundamente ao seu coração, tenho certeza. Eu fui tão abençoado com essa mensagem. Eu estou olhando com expectativa de recebê-la de novo, porque são verdades muito importantes que a gente tem que ensopar e receber profundamente. Então vamos receber o pastor Cote com uma forte salva de palmas em nome de Jesus. Amém, queridos. Boa noite para todos. Graça e paz para o seu coração. Curva a sua cabeça agora um pouquinho. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que nós precisamos do Senhor. Sem Ti, nada podemos e nem queremos fazer. Homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto, dos céus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Senhor, queremos reafirmar que a nossa suficiência, a nossa capacitação vem apenas do Senhor. Obrigado, Deus, por essa verdade, esse segredo tão tremendo, que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Quando somos fracos, é aí que somos fortes. Senhor, e queremos declarar isso, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, a razão da nossa vida, Senhor. Deus, e mais uma vez, como igreja aqui reunida, nós queremos dizer sim e amém para tudo aquilo que o Seu Espírito quer realizar nas nossas vidas. Deus, ajuda-nos a viver de maneira relevante, a sermos intencionais com o Seu propósito, Senhor. Deus, e nessa noite tão especial, libera realmente tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra bem simples, mas é uma palavra que tem um efeito muito fundamental. E
que pode realmente ser um divisor de águas na nossa vida, não só numa perspectiva aqui normalmente, os poucos dias de vida que nós temos na face dessa terra, mas algo que pode ter uma projeção em toda a nossa eternidade. E eu quero compartilhar então sobre o nosso relacionamento pessoal, devocional com a palavra de Deus. Lógico, é muito importante a gente vir no culto, não é? A gente ouvir uma mensagem, como está acontecendo aqui, não é? Esse congregar do povo de Deus, isso é poderoso, isso é essencial. Mas o que eu quero compartilhar com você, esse aspecto, essa natureza do nosso relacionamento com Deus, esse aspecto pessoal. Não é? Então, o nosso relacionamento pessoal, devocional, com a voz de Deus, com a palavra de Deus, é a partir daí que realmente muitas coisas começam a fluir de uma maneira diferente, sobrenatural. E, na verdade, o nosso relacionamento devocional com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a voz de Deus, isso funciona, eu costumo dizer, como uma engrenagem mestra. É uma engrenagem mestra, é uma engrenagem que aciona uma série de outros princípios, não é? Por exemplo, quando a gente pensa sobre o nosso relacionamento com a palavra, de cara, você abre a Bíblia, lá no livro de Gênesis, você vai ver que o poder criativo de Deus está associado a isso, sua palavra. Como é que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis? Como é que Ele chamou à existência as coisas que não existem? Pela sua palavra. Como é que nós vamos trazer à luz aquilo de novo que Deus quer fazer? Como Paulo fala, coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, tão pouco subiu ao coração do homem. Como é que nós vamos trazer essas realidades à tona? Pelo nosso relacionamento com a palavra. Deus nos dá o privilégio de sermos co-criadores com Ele. Ele nos inclui realmente em tudo aquilo que Ele está fazendo e quer fazer. A partir da palavra também nós vamos experimentar esse princípio de nutrição, não é? Nossa alma precisa de ser nutrida, não é? Nós estamos numa rota de colisão com tantas resistências, não é? Resistências naturais e espirituais. Se lembra quando Jesus estava ali naquele momento de tentação? Aquilo foi um divisor de águas. E Satanás, então, depois de 40 dias de jejum e oração, Satanás veio quando Jesus teve fome e tentou, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus tinha o quê? O está escrito. Ele disse, está escrito. Ele tinha o sentido, o logos, a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nutrição, você ter a sua alma fortalecida, não é? Por essa palavra que vem do Senhor. Tem um texto que realmente assim me empolga, me desafia muito. E eu tenho isso realmente como um dos alicerces da minha vida e do meu ministério. Esse texto tão conhecido que está lá em Josué 1, capítulo 1, versículos 7 e 8. Talvez alguns até saibam isso de cor, mas você se lembra o que está ali. E Deus começa falando com Josué, porque Josué estava diante de um desafio muito grande. Ele recebeu a incumbência de introduzir todo o povo de Israel na terra de Canaã, na sua herança. E a terra de Canaã, obviamente, é uma tipologia dessa vida abundante que nós podemos e devemos ter em Cristo. Canaã não está fora de nós, está dentro de nós, não é verdade? A nossa herança é essa vida em abundância que Jesus tem para cada um de nós e que precisa de ser conquistada. Mas quando Josué chegou diante de Canaã, essa terra era uma terra o que? Ocupada. Havia inimigos, haviam fortalezas, cidades fortificadas, muradas, haviam gigantes,
povos terrivelmente belicosos. E diante de tudo isso, então Deus dá o segredo para Josué. E Deus começa falando de uma forma assim animadora, dizendo para ele: Josué, seja forte e corajoso, não é isso? E logo depois ele repete a mesma coisa e ele fala: Josué, seja forte e corajoso. E mais uma vez ele fala: Josué, seja forte e corajoso. Mas onde Deus queria chegar com isso? Na verdade, se você perceber bem, Deus não estava dizendo para ele ser forte e corajoso para guerrear contra os inimigos, brandir a sua espada, mergulhar sua espada no sangue do inimigo, romper as barreiras, correr daqui para lá. Não. O que está muito claro aí, se você ler esses versículos, é que ele deveria ser forte e corajoso para meditar diariamente no livro da lei. E isso realmente iria construir uma base para que ele pudesse andar em obediência. E Deus falou com ele: dessa forma você vai andar prudentemente e eu vou fazer prosperar o seu caminho. O que eu quero que você entenda, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus está procurando hoje homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, adultos. Deus está procurando pessoas que sejam suficientemente corajosas para ter uma vida diária de meditação nesse livro. Se apegar à palavra de Deus, à voz de Deus. E quando você faz isso, Deus vai derrubar os inimigos de dentro para fora da sua vida. Você vai experimentar um verdadeiro nível de prosperidade e autoridade. Você vai conquistar a terra, a sua herança. Tudo aquilo que realmente Deus tem reservado para você. E nós sabemos, não é pequeno, porque Deus é infinito da sua grandeza. Então, se você quer experimentar realmente tudo que o Senhor tem, esse é o princípio mais básico, essa é a engrenagem mestra que vai mover tudo na nossa vida. É o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Por isso, às vezes é tão triste quando a gente vê pessoas que tentam resumir a vida com Deus numa rotina religiosa, não é verdade? Ou num estereótipo qualquer de espiritualidade. Entende? A nossa vida passa a ter sentido apenas quando nós temos esse relacionamento devocional com a palavra. Isso é tão forte, irmãos, que para você entender a profundidade disso, nós temos que entender essa revelação, de que na verdade, a palavra de Deus, não é só aqui um compêndio de livros que estão na Bíblia, mas a palavra é o próprio Jesus, não é isso? João fala assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Lá em Apocalipse 19, aquela visão esplendorosa, Jesus naquele cavalo branco, e a Bíblia fala que as suas vestes estavam salpicadas de sangue, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a Bíblia fala assim: o nome pelo qual ele se chama é a palavra, o verbo de Deus. Ele é a palavra. O que eu quero te dizer é que quando você começa a tirar do seu dia a dia, tirar do seu estilo de vida, um relacionamento pessoal com a palavra, você está tirando Jesus da sua vida. É muito fácil falar de boca para fora que você tem Jesus. Mas se realmente a palavra de Deus não faz parte do seu dia a dia, tem algo errado. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Há um direcionar da voz de Deus. E por isso que nós precisamos tanto de afinar os nossos ouvidos com a voz do Senhor. Então eu quero compartilhar com você alguns princípios
aqui sobre fé e frutificação. Irmãos, lógico, isso está implícito no propósito de Deus para cada um de nós, que nós sejamos frutíferos. Mas é a partir disso, você lembra, João 15, versículo 7, quando Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E ele continua dizendo: assim sereis os meus discípulos, e nisso eu serei glorificado, em que vós deis muito fruto. Irmãos, o princípio da frutificação tem a ver tão somente com o seu relacionamento com a palavra do Senhor. Então, para isso, eu quero estudar com você, rapidamente, um aspecto dessa famosa parábola do semeador. Parábola do semeador. É uma parábola muito rica, ela tem muitos detalhes, e eu costumo dizer que quando Jesus contou essa parábola, ele estava fazendo um diagnóstico da igreja. Ele estava mostrando o que realmente está acontecendo na igreja, ele estava fazendo uma leitura. Então, nessa parábola você pode observar diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de solos ou de atitudes, ou seja, diferentes maneiras das pessoas se relacionarem com a palavra de Deus. Ele ali alerta realmente sobre algumas situações que são perigosas, não é? E que explica porque tanta gente é infrutífera, está indo para um caminho de frustração. Você lembra quando ele fala sobre a semente que caiu à beira do caminho? Não é? Lógico, você nunca vai colocar uma semente na beira do caminho. Esse não é um lugar adequado, um lugar onde todo mundo pisa. O que acontece com essa semente? As aves do céu comem. Então, isso mostra que quando você coloca a palavra de Deus num lugar inadequado, o diabo vai roubar essas verdades. Irmãos, não tem coisa mais preciosa que alguém possa nos roubar do que as verdades de Deus. E Satanás, um dos propósitos desse é roubar, não é? Quando você estuda a história da igreja, do ano 500 ao ano 1500, essa famosa idade das trevas, foram 1000 anos de trevas, isso é histórico. E durante esses 1000 anos, então a igreja foi sendo roubada. Tantas verdades, tantos princípios que haviam sido fundamentados pela igreja primitiva, que foram totalmente roubados. Só começou uma restauração a partir de Lutero. Quando Lutero redescobriu a verdade mais simples, que o justo viveria pela fé, que o justo é salvo não por uma indulgência que você paga, mas por depositar fé no sacrifício de Jesus. E a partir daí, então a igreja tem redescobrindo tantas verdades tremendas que estão causando uma revolução. Uma delas é até a eclesiologia celular, não é verdade? A diversidade ministerial, não é? O relacionamento com o poder do Espírito Santo, esse poder para ser testemunhas, quer dizer, tantas verdades têm sido redescobertas. Mas Jesus alerta sobre essa semente. Ele fala também sobre a semente que caiu num solo pedregoso, mostrando exatamente aquelas pessoas que se escandalizam com o sofrimento, que não querem pagar o preço, não é, do evangelho. Ele fala sobre a semente que caiu entre os espinhos, que quando brotou ficou sufocada, e nos alertando em relação aos prazeres transitórios do pecado, aos confortos desse mundo. Quer dizer, ele mostra algumas coisas que normalmente realmente frustram o nosso relacionamento com a palavra. Mas ele fala sobre uma semente, aquela que caiu em terra boa. E é sobre essa semente que eu quero conversar com você. Porque eu sei que você é terra boa, não é? Essa parábola
do semeador, ela é contada, ela está oferecida na Bíblia nos 3 primeiros evangelhos: o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Ela só não é contada no evangelho de João. E eu gostaria então de analisar com você essa perspectiva que cada um desses homens coloca acerca dessa semente que caiu em solo bom, numa terra boa. E nós vamos entender então essa dinâmica, esse princípio de fé e frutificação. Como você pode acionar isso na sua vida? E realmente isso vai ser um divisor de águas. Isso vai dar outro sentido, outro significado para a sua existência. Então, se você quiser, você pode caminhar comigo lá em Mateus, capítulo 13, versículo 23, um versículo só. Você pode prestar atenção também. A Bíblia fala assim, mas, veja bem o que Mateus está dizendo, mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra. Você pode observar que o princípio da fé sempre parte de ouvir, não é isso? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra, nossa audição espiritual. Nós precisamos desse exercício de audição espiritual, não é? Aquele que ouve. E isso fala então sobre focalizarmos nisso. Você ter esse foco de buscar a palavra do Senhor. Tem um episódio na Bíblia que me impacta muito, sobre aquele centurião romano. Para você entender melhor o que estava acontecendo ali, o ministério de Jesus estava causando um impacto muito grande na sociedade, estava no seu ápice. E os fariseus, os líderes religiosos, realmente estavam com dúvidas. Aquilo estava chocando tanto, que até entre eles começaram a ter certas discussões e dúvidas. E por fim eles resolveram colocar Jesus numa prensa e falar, olha, você é ou não é o Messias? Se você é o Messias, então dá-nos um sinal. Faz algo de poderoso. Dá-nos um sinal. Nós queremos saber se você é o Messias. Dá-nos um sinal. Normalmente os religiosos gostam de um sinal, né? Mas Jesus disse o seguinte, olha, nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o do profeta Jonas. Jonas ficou 3 dias sepultado no ventre de um peixe no coração dos mares. Jesus estava falando sobre a sua morte e ressurreição. Quer dizer, o que ele disse para os fariseus? Em vida, vocês não vão ter sinal, coisa nenhuma. O sinal vai ser a minha ressurreição. E nesse ínterim é quando chega esse homem. Enquanto estavam lá os fariseus pleiteando por um sinal, chega esse centurião. E esse homem estava aflito, porque ele tinha um servo muito querido. E esse servo estava à beira da morte, muito doente. E esse homem então chega ali, se dirige a Jesus e ele fala, Senhor, eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu quero te pedir algo, por favor. Eu sei que se o Senhor disser aqui uma palavra, o meu servo vai ser curado. Diga apenas uma palavra, eu preciso da sua palavra. E ele começa, vamos dizer assim, dar uma aula de autoridade para Jesus. Ele fala, eu sou um homem que tem autoridade. Eu tenho um homem sobre as minhas ordens. Eu também sou submisso às ordens de outros. Eu falo a esse, vem, ele vem, aquele vai, ele vai. Então eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Esse negócio impactou Jesus. Esse homem
não estava pedindo um sinal, mas ele estava pedindo uma palavra. Ele queria ouvir a palavra. Senhor, o que o Senhor tem a dizer sobre essa situação? Diz a palavra. E Jesus falou: não achei tamanha fé em Israel. Pode ir, seu servo está curado. Ele não pediu um sinal, ele pediu uma palavra. E é o que Mateus está dizendo aqui: é aquele que ouve. E ele fala: ouve e compreende a palavra. Bom, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro nível do princípio de fé e frutificação. Ouvir e compreender a palavra. O que é ouvir e compreender? Ouvir mais compreender igual a revelação, não é isso? Revelação, gente, é mais do que informação. Revelação é esse entendimento que realmente é profético. Há um poder, há uma virtude, há uma segurança para você agir em cima disso. E isso tem que ser o princípio de qualquer esforço, qualquer empreendimento. Irmãos, sinceramente, a gente não deve ficar pulverizando os nossos esforços em correr daqui para lá, fazer. Nós temos que investir naquilo que é fruto disso, de você ouvir e compreender. Meu querido, se Deus falou com você, se você compreendeu, como Paulo fala, buscai compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você compreende e você investe em cima disso, é 100% desse negócio produzir uma colheita poderosa. Agora, por que tantas coisas na nossa vida, tantos empreendimentos que nós investimos tempo, dinheiro, não é, corremos daqui, estressamos, e aquilo não dá em nada? Porque não foi fruto disso, de você ouvir e compreender. Às vezes foi fruto da presunção, da cobiça, às vezes até da arrogância. Mas quando você canaliza os seus esforços para ouvir, fala: Deus, eu quero te ouvir. Eu quero discernir o tempo que eu estou vivendo. O momento profético, o Senhor fala comigo. E quando o entendimento vem, você vai produzir a 100, 60 e 30 por 1. Vai vir uma colheita. Olha, deixa eu te mostrar isso na Bíblia, que aconteceu aqui com Daniel. Daniel foi um dos caras que enfrentaram uma das maiores pedreiras que um profeta pode enfrentar. Porque a nação estava desterrada. A nação havia sido presa. A cidade de Jerusalém, depois do cerco, foi levada cativa para a Babilônia. Estavam há mais de 70 anos lá. E esse homem, Daniel, estava incomodado com isso. Na verdade, ele precisava de entender qual era o propósito de Deus. E ele começou a buscar o Senhor nesse sentido. Olha a inteligência desse homem, espiritualmente falando. Deixa eu ler aqui em Daniel 10, verso 12, o que o anjo falou para Daniel. Em virtude dos esforços e da intercessão dele. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Veja bem, olha o que o anjo fala com ele. Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração, que em compreender. Esse cara, o Daniel, ele compreendeu. Ele foi um homem que teve o discernimento do momento profético que ele vivia, que a nação vivia. Na verdade, ele entendeu pelas escrituras de Jeremias que o tempo do exílio já tinha findado.
Era 70 anos, os 70 anos já tinham passado. E porque ele compreendeu e intercedeu, uma chave foi virada nos céus. Um anjo falou: eu vim por causa dessas palavras. Estava acontecendo uma mudança no mundo espiritual. Toda uma geração foi arrancada do cativeiro por causa de um homem que compreendeu. Um homem que compreendeu a palavra. É isso que Mateus está dizendo. Ouvir e compreender. Quando você ouve e compreende, isso é a profecia de uma colheita. Você está saindo fora da presunção, do achismo. Isso é o que vai fazer a diferença em algo que nasce no espírito ou nasce na carne. O que a Bíblia fala? Tudo aquilo que nasce da carne é carne. Não tem jeito. Por mais que depois você ore e jejua, se nasceu na carne, nunca vai ser espírito. Mas quando você ouve e compreende, está sendo gerado no mundo espiritual. É uma verdade poderosa. Então esse é o primeiro estágio. O segundo está aí em Marcos 4:20. Vamos ver a abordagem agora de Marcos sobre essa semente que caiu em boa terra. Marcos, ele dá um passo a mais. E ele fala assim: e os que recebem a semente em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. A recebem. E dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então Marcos, agora, ele fala não só sobre ouvir e compreender, mas ouvir e receber. Receber. E receber é isso, é você incorporar esse entendimento a uma convicção. É você agir à altura daquilo que você acredita, que você entende. É você corresponder à revelação de Deus. É uma ação. Ouvir e receber. Fala sobre uma ação que nós vamos ter em virtude da revelação que Deus nos trouxe. É importante você entender que Deus ouve a oração, mas Ele responde à fé. E a fé é isso. O princípio da fé é agir à altura da convicção. É você concordar com a revelação de Deus. Deus fala, eu sou. Você fala, Senhor, Tu és. Eu faço, Senhor, Tu fazes. Não importa, se Deus falou, eu estou concordando. E eu vou caminhar nessa virtude. Isso é fé. Fé não é um passo no escuro. Fé é você caminhar, é você agir à altura do entendimento que Deus te deu. Ouvir e receber. Às vezes você vê aquele tanto de gente orando, não é isso? Todo mundo orando. Deus está ouvindo as orações, mas Ele só responde o quê? A fé. Está lá o anjo com a pinça. Onde é que está a fé? Né? Aquelas orações quilométricas. Deus não está interessado numa oração quilométrica. Ele está procurando o quê? Fé. Quando Ele acha fé, a virtude vem. Por isso que Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura Ele achará fé? O que mais tem no planeta é gente orando, rezando, né? Mas e a fé? Quem está concordando com a verdade? É o que nós falamos, quando Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Olha o que acontece com a oração: pedireis tudo o que quiserdes.
vos será feito. Ouvir e receber. Receber. Agir à altura. Por isso que eu gosto de exemplificar isso com Pedro. Pedro era um cara que agia. Era um cara que correspondia às suas convicções com ações. Você se lembra quando Jesus tinha ido para o monte orar, despediu os discípulos, eles foram atravessar o mar da Galileia durante uma noite toda, era uma longa travessia, mas pela madrugada, Jesus vem andando por sobre as águas. É exatamente aquela vez quando eles veem de longe assim um vulto sobre as águas, pensam que é um fantasma, mas logo Jesus diz então, não temais, sou eu. E todo mundo ainda meio apavorado, porque, imagina, eles nunca tinham visto Jesus andando sobre as águas, ou um ser humano andando sobre as águas. Mas quando você sai da intimidade com o Pai, você quebra qualquer gravidade, meu querido. Não é verdade? E Jesus falou, sou eu. E Pedro ali, então, ele vence o seu medo, e ele fala, Senhor, se és tu mesmo, então manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Pedro realmente teve uma atitude ousada. Acho que Jesus pensou assim, gostei da ousadia. E ele liberou a palavra, vem! Isso é o rema, vem! E a Bíblia fala que Pedro andou sobre... Não, a palavra. Ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra que Jesus deu, o rema. Não é verdade? Isso é receber. Isso é receber. É você agir à altura da revelação, da convicção, da compreensão. E a terceira coisa, Lucas 8,15. Agora é a abordagem de Lucas. Mateus fala sobre ouvir e compreender. Marcos fala sobre ouvir e receber. E Lucas fala assim, e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então Lucas agora vai um pouco mais adiante, e ele fala falando sobre essa semente que caiu na terra boa, são aqueles que ouvem e conservam a palavra. Ouvir e conservar. Irmãos, e por que isso é importante? Porque quando você aprende a conservar a palavra, Deus começa a mudar o seu caráter, produzir esse coração honesto e bom que ele fala. Isso é proposital. Irmãos, tem muitas promessas de Deus, todos aqui têm recebido promessas a longo prazo, todos. Deus faz isso com todos nós. Isso é uma lei. E eu vou te explicar por que isso é uma lei. Porque esse é o espírito da promessa. Na verdade, o espírito da promessa é criar um incentivo. Quando Deus nos promete algo a longo prazo, o que ele está dizendo? O que ele está querendo com isso? Ele está nos incentivando a passar por um processo que muitas vezes não é fácil, mas que nós não passaríamos se não fosse por um prêmio, por uma promessa. É como às vezes a gente faz com os nossos filhos. Meu filho, se esse ano você se esforçar, não é? Você realmente ir bem na escola, eu vou te dar uma bicicleta. E é lógico, o sonho dele é a bicicleta. Então ele começa a se esforçar o ano inteiro, se esforçando, não é, batalhando.
estuda, chega no final do ano, ele vai ganhar a bicicleta. Agora, quando você compara todo o crescimento, toda aquela transformação que ele precisou de sofrer durante o ano inteiro, irmãos, e você compara isso com a bicicleta não vale nada perto disso. É ou não é verdade? Queridos, alguns de nós aqui estamos sofrendo mudanças dentro de nós, que perto da promessa que Deus te deu, essa promessa não vale nada perto da transformação que Deus está fazendo na sua vida. Por isso que é tão importante conservar a palavra. Conservar. Se você estuda o livro de Hebreus, isso é bem repetitivo ali. Tem 2 princípios para você alcançar as promessas: fé e paciência. É pela fé e pela paciência, perseverança e esperança que nós vamos conquistar as promessas de Deus. E quando você conserva a palavra, eu tenho experimentado assim, algumas coisas bem interessantes. Promessas que Deus fez há 20 anos atrás estão se cumprindo hoje. Há poucos anos surgiu uma oportunidade para montar uma gráfica, ter uma gráfica. A gente já estava no ramo editorial e tal. E foi algo que Deus me falou há mais de 20 anos. Eu lembro, teve um dia que eu estava orando, estava na minha comunhão lá no meu quarto, andando de um lado para o outro, orando. De repente eu ouvi essa palavra gráfica. Deus me falou isso, quase que audivelmente. Eu sabia que um dia esse filho ia nascer. 20 anos depois, cumpriu. Agora, até isso se cumprir, o que Deus precisou de trabalhar na minha vida? 7 anos de vida de comunidade, vivendo com 30 pessoas totalmente diferentes de você, e você tendo que liderar essa turma toda. Uma casa lá que tinha 5 quartos, a gente vivia em 30. Rapaz, eu não imagino o que é isso. Todo esse tratamento, muito do meu material de ensino veio disso também, dessa vida de comunidade, de relacionamento, de aprender a conviver com as pessoas, não é? Todo um processo. A gráfica nasceu. Conservar a palavra. Alguns de nós às vezes ficamos confusos, porque Deus nos deu uma palavra e está demorando muito. A gente pensa, não foi Deus que falou. Não, meu querido, foi Deus que falou sim. Conserva a palavra. Não abre mão, não. Conserva. No tempo certo, o filho vai nascer. Um exemplo tremendo sobre isso é o Gideão. Eu gosto da história de Gideão porque ele era um cara muito simples. E a maneira como Deus não só curou ele, mas usou ele como um divisor de águas na nação. Gideão era aquele tipo de cara cheio de inferioridade, de limitações, não é? Quando Deus começou a conversar com ele, falou: Senhor, quem sou eu? Meu milharal é o menor, minha plantação é a menor, lá em casa eu sou o menorzinho lá de casa, tipo assim, eu sou um cisquinho na rocha, assim, eu não valho nada. Mas é esses que Deus escolhe, não é verdade? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, não é? Para que ninguém se glorie. Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. E Deus, então a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu para o Gideão. E ele estava lá escondido, amedrontado, porque a nação estava subjugada pelos midianitas.
Os midianitas tinham se tornado extremamente fortes e estavam saqueando a colheita de Israel. Então ele estava lá amedrontado, no lagar, o lugar de pisar as uvas, ele estava malhando o trigo, com medo, toda essa inferioridade, e de repente o anjo chega e fala: homem muito valente. Ele já pensou, não deve ser comigo, porque deve ter alguém na moita por aí. Mas era com ele mesmo. E Deus estava ali dando um chamado, dando uma palavra para ele. Um chamado. Olha, você vai reverter esse quadro de cativeiro. Você vai libertar a nação. Ele ouviu a palavra, mas foi um pouquinho difícil de entender. Eu falei: Senhor, olha, o Senhor está certo disso? Será que isso é do Senhor mesmo? E ele, o que Gideão fez? Provou a palavra. Não é isso? Senhor, se é o Senhor mesmo, não fica com raiva, mas eu quero uma prova. Vou botar essa lã aqui, amanhã ela tem que estar molhada e a terra seca. Chega no outro dia, dito e feito. Espremeu a lã, copão d'água. Ali ele entendeu, ele começou a entender. O Senhor está me chamando. Deus é comigo. Mas faltava ainda receber. E ele fala: Senhor, não te ires, não fica com raiva não, mas eu preciso provar de novo. Agora eu quero o contrário. Eu quero a lã seca e a terra molhada. Chega no outro dia, a terra molhada e a lã seca. Ali o bicho recebeu. Irmãos, não tem nenhum problema em você provar a palavra. A questão é que a palavra vai te provar. E foi o que aconteceu com o Gideão. O Gideão pegou a trombeta. Com esse comissionamento, então, ele tocou a trombeta pelos montes de Israel, congregando os homens de guerra. E realmente foi algo, de certa forma, sobrenatural, porque num instante a Bíblia fala que ele reuniu 32 mil homens. Só que o exército dos midianitas, onde eles estavam acampados, eles eram, a Bíblia diz, mais de 130 mil. Aí tudo bem, 130 mil, ele conseguiu 32 mil, já é alguma coisa. Mas aí vem agora esse tratamento da palavra de Deus conosco, gente. A hora de conservar. E Deus chegou para Gideão e falou: olha, Gideão, você está com muita gente. Tem pessoas aí que não devem ficar. Há uma lei de guerra em Israel. E nessa lei de guerra diz que os covardes, os medrosos, não podem sair à guerra, porque eles vão derreter o coração dos companheiros. Então Deus falou: manda os covardes embora. Aí o Gideão chega lá e grita: quem está com medo, pode ir embora. 22 mil foram embora. 22 mil. Na hora de levantar a poeira, está todo mundo lá. A hora que a gente fala: irmãos, vamos para o evangelismo. É um gato pingado, né? 22 mil foram embora. Aí Deus chega de novo para ele e fala: Gideão, você ainda está com muita gente. Ali o Gideão deve ter desesperado: Senhor, o senhor não sabe fazer conta, não? Esse tem mais de 130 mil. Eu só fiquei com 10 mil, Senhor. E eu ainda estou com muita... você está com muita gente. Desce lá no riacho. Vamos dar mais uma selecionada. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Aqueles que realmente vigiam, que estão firmados. Sobraram quanto? Daqueles que trouxeram a água à boca? 300.
Mas Gideão conservou a palavra. Ele não se intimidou, ele não olhou, ele aprendeu a não olhar para o número de pessoas, aprendeu a não olhar para o poder do seu exército, mas ele conservou sua confiança no chamado de Deus. Ele conservou. Essa é a matemática de Deus. 1 com Deus já é maioria. 2 é covardia. Não é? E ele pegou os 300 e falou: Senhor, eu estou aqui. Aí Deus falou: beleza, vou te dar uma estratégia. Irmãos, obedecer as estratégias, aí que o troço fica mais complicado ainda. Gideão já estava pensando, quem sabe vai vir a força de Sansão, né? Mas Deus falou: não, pega lá cântaros vazios. Sabe o que é um cântaro? Um vaso. E tochas. Essas são suas armas de guerra, Gideão. Cântaro e tocha. Senhor, está falando sério? O senhor não sabe que quando a gente vai para a guerra, a gente leva canhão, bazuca, metralhadora, cântaro? É. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele não amarelou, não. Ele conservou, ele obedeceu ao Senhor. Irmãos, Deus sempre tem uma estratégia, mas qual que é a essência da estratégia que funciona? Obediência. Nenhuma estratégia tem poder em si. O poder está na obediência. Por isso que é um erro você querer doutrinar uma estratégia, um modelo. Porque você começa a idolatrar uma forma. Toda vez que você doutrina uma estratégia que Deus deu e funcionou, você faz disso uma doutrina, começa a aplicar em outras coisas, é uma brecha para o espírito de religiosidade entrar e assolar. Porque você saiu da dependência do Senhor e entrou na dependência da estratégia. Aí você está frito. Mas ele obedeceu. E Deus falou com ele: Gideão, hora que eu te der o sinal, você vai gritar. Espada do Senhor, a espada de Gideão, vocês vão quebrar o cântaro. Combinado. Eles foram até as proximidades do arraial dos midianitas. E chegou o momento então que Deus deu o sinal. E o Gideão bradou: a espada do Senhor, a espada de Gideão. E eles quebraram os cântaros. As tochas estavam ali dentro. Então foi aquele banho de luz no arraial dos midianitas. Irmãos, é o princípio do quebrantamento. Você entende? Não tem como conservar sem quebrantamento. A luz jorra. A luz jorra. Para você obedecer, tem que ter quebrantamento. E quando veio esse banho de luz, resultado do quebrantamento, desse passo a passo de conservar e conservar a palavra, o chamado, a Bíblia fala que os midianitas se confundiram e começaram a matar uns aos outros, e no final eram mais de 130 mil mortos. E Deus, através de Gideão, literalmente mudou a sorte daquela geração. Toda uma geração foi abençoada por causa de um homem que decidiu conservar a confiança na palavra e no chamado de Deus. Ouvir e compreender. Ouvir e receber. Ouvir e conservar. Você vai ter uma grande colheita. Vai ser algo sobrenatural. Você vai entender a diferença entre você fazer a obra de Deus e Deus fazer a obra dele através de você. São coisas diametralmente opostas. Quando Mateus fala sobre ouvir e compreender, como é que é a frutificação? Você produz o quê?
100, 60 e 30. Há uma regressão. Você já percebeu isso na sua Bíblia, que tem uma regressão? Porque se você só ouve e compreende, mas não recebe, não conserva, você estagnou o processo, vai haver uma regressão. A coisa fica só na cabeça. Aquela cabeção desse tamanho e o coração raquítico. Quando Marcos fala sobre ouvir e receber, agir à altura da sua convicção, há uma progressão. Produz o quê? 30, 60 e 100 por 1. É o oposto. Há uma progressão. Porque quando você começa a agir à altura da revelação que você tem, realmente, a tendência é o incremento do reino. E quando a Bíblia fala sobre ouvir e conservar, já não tem mais porcentagem, não é? Veja bem que 30 por 1 é 3.000%, 60 por 1, 6.000%, 100 por 1 é 10.000%. Irmãos, o reino de Deus é um reino de abundância, não é verdade? Deus é um Deus pleno de favor, tem muito para todos. Quando você ouve e compreende, e você investe os seus esforços nisso, em compreender a palavra, como Daniel fez, e você recebe, você age à altura, como Pedro fez, e você conserva, como Gideão. Queridos, o reino de Deus vai prevalecer. Vai ser algo poderoso, sobrenatural. Você vai quebrar a gravidade. Você vai conquistar sua herança. Deus vai libertar você de dentro para fora. Você vai andar na plenitude, na pegada das gazelas, de fé em fé, de glória em glória, acima das adversidades e necessidades da vida. Você vai ver o resultado de Deus através disso. Curva sua cabeça então, em nome de Jesus. Para cada área da sua vida, seja profissional, ministerial, para cada área da sua vida, querido, se você aplicar isso, essa engrenagem mestra, se você aplicar esse princípio de fé e frutificação, você vai começar a ver outro resultado. Isso vai ser um divisor de águas. Se você tiver essa prudência, vai ser algo muito poderoso. A nossa vida só é completa com a palavra de Deus. Uma das terminologias para a palavra é o logos. A essência dessa palavra grega, logos, significa sentido. Quando você se relaciona pessoalmente com a palavra, sua vida vai ter sentido. A outra terminologia para a palavra é o rema, que é a palavra vivificante, poderosa. Sentido e poder. Jesus é o verbo que se fez carne. A expressão visível do Deus invisível. Só Ele pode preencher o significado da nossa existência. E é por isso que eu gostaria hoje de saber se existe alguém aqui que você tem chegado nessa conclusão que não dá mais para viver sem Jesus. Você quer um compromisso com Ele. Se você tem chegado nessa conclusão que você precisa realmente de um compromisso com Deus, você quer receber Jesus na sua vida, estabelecer essa aliança eterna com o Pai, essa aliança no sangue de Jesus, entendendo que Jesus morreu a nossa morte, Ele levou sobre si mesmo as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades,
Morreu a nossa morte, sangue por sangue, vida por vida, nos justificando. Se nessa noite você entende o significado da morte e ressurreição de Jesus, e que o mesmo poder que o levantou dentre os mortos é que vai operar na sua vida e dar todo esse sentido que você precisa, que você deixou de ter. Então, se nessa noite você realmente quer receber a palavra, você quer receber Jesus, aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, eu quero orar com você nessa noite. Faz um sinal para mim, se você realmente entende que você quer fazer essa decisão a favor de Jesus. Levanta a sua mão. Deus abençoe a senhora. Alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Queridos, eu quero pedir uma gentileza. Olha, aqui nós estamos todos em família. Vai ser muito importante. Vem aqui na frente. Eu quero fazer essa oração com você. Sai do seu lugar. Pode sair. Vem aqui. Faz a gentileza. A Bíblia fala que todo aquele que confessar, Jesus disse assim: todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e de todos os anjos. Jesus não se envergonhou de você. Ele morreu nu naquela cruz. E essa decisão pública, você não faz ideia do poder dessa decisão pública. Os conselheiros também podem vir juntos, tá bom, queridos? Então, se você precisa de tomar essa decisão, voltar realmente para os braços do Pai. Deus é muito mais do que Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai. E Ele chama você nessa noite. Vai te dar uma esperança que vai além do túmulo, porque Ele ressuscitou. Uma esperança que esse mundo nem pode te dar e muito menos tirar de você. Ele vive e quer viver em você. Então nós vamos fazer uma oração agora. Eu gostaria que você pudesse repetir uma oração comigo. Amém? O apóstolo Paulo fala assim que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos que Jesus é o Senhor. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vai vir viver em nós. Seremos salvos. Então quero te ajudar nessa oração. Você pode repetir comigo: Pai, no nome de Jesus, publicamente, eu quero declarar que eu entrego a minha vida a Ti, crendo naquilo que o Senhor fez por mim, na cruz do Calvário, tomando o meu lugar, levando sobre si os meus pecados. Eu recebo isso como justificação. E eu te peço que o Senhor me dê o seu Espírito Santo, para que Ele possa me guiar em toda a sua verdade, e que eu possa glorificar o Teu nome e cumprir todo o plano que o Senhor já designou para mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu orar por você. Eu quero fazer uma oração por você. Aliás, vou pedir para o pastor Eibe que faça essa oração pelos nossos queridos. Amém. Parabéns. Não existe uma decisão mais importante que você poderia ter feito. Parabéns mesmo. Eu quero fazer essa oração sobre a vida de vocês. Vou pedir toda a igreja para ficar em pé. Ninguém se movimentando, por favor. Todo mundo com reverência nesse momento tão precioso. Aliás, vou até pedir que os irmãos estenda uma das suas mãos nessa direção. Amém? Vamos orar para essas pessoas tão preciosas mesmo. Pai, eu peço por cada uma dessas pessoas tão preciosas, cada irmão, cada irmã,
Pai, eu peço que o Senhor possa encher o coração deles com a presença manifesta do Teu Espírito Santo. Que elas, assim como nós, todos aqui, que recebemos esta palavra hoje, possamos ser operosos praticantes, que possamos ouvir e entender a Tua palavra, que possamos ouvir e receber a Tua palavra, e que possamos ouvir e permanecer, crescer, perseverar. Ó Pai, que essa palavra encontre dentro de nós profundas raízes na perseverança, na longanimidade, até que haja frutificação completa em todas as áreas e perseverante. Pai, eu peço então por essas preciosas pessoas, que elas possam crescer no Senhor, que elas sejam abençoadas e protegidas pelo Teu Espírito. Eu lhe agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Amém, amém, queridos. Vocês são preciosos. Eu quero dizer para vocês também que vocês... Amém. Glória a Deus. Vocês têm uma família espiritual que te ama muito, tá? Eu quero falar mais um pouquinho para vocês, mas antes, olha para trás, conheça mais a sua nova família. Nós te amamos, tá? Seja bem-vindo à família de Deus. Glória a Deus. Agora, queridos, é o seguinte, tá vendo aquele estandarte que está escrito Jesus? Bem aí atrás, os irmãos vão estar te dando um livrinho de presente da igreja, tá? Com versículos da Bíblia, para te apoiar nessa nova vida com Jesus. Nós queremos te apoiar, tá certo? Então vou pedir que todos os conselheiros e conselheiras acompanhem você, e você receba aí atrás então esse livrinho. Pode ir então, a igreja dê mais uma forte salva de palmas. Amém. Eu quero também dar um alô para mais do que 280 internautas que estão assistindo esse culto pela primeira vez ao vivo na internet, para a glória de Jesus. Isso é só o começo, aleluia. Isso é só o começo mesmo. E olha, o Ibope do programa de rádio está crescendo muito. Olha, é um dos programas tão para a glória de Jesus. Agora já está com... Isso é um Ibope secular, né? Não é nem feito pelos evangélicos, mas já tem toda manhã, só em Fortaleza, fora de Fortaleza, fora no Ceará, só em Fortaleza, mais do que 36 mil pessoas ouvindo o programa de rádio toda manhã. Está chegando perto de uma congregação de 40 mil. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, que mensagem transformadora, não é verdade? Que nós possamos realmente pegar essa palavra e realmente meditar nessa palavra, e praticar essa palavra. Que você tire tempo sozinho com Deus todo dia para ler a Bíblia e para deixar Deus falar com você. Que você leve a sério essa palavra, que você receba a palavra diariamente, separe tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para deixar o Espírito Santo falar com você. Vamos ser praticantes dessa palavra. Muito obrigado, pastor Corte. Com certeza isso é só o começo, né? Em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Mas espera aí, desculpa. Antes de receber a bênção apostólica, quero que você olhe bem nos olhos de alguém. Você vai dizer assim, olha, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos receber a palavra e a nossa vida não será mais a mesma. Me dê um abraço naquela pessoa agora, amém? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Aleluia. Agora sim, receba a bênção apostólica, glória a Deus. Que a graça infinita do nosso Deus e Pai, que o seu amor tão precioso, completamente abrangente, o amor do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão,
aquela doce comunhão com o Espírito Santo. Sim, a unção, o poder, a presença manifesta do Espírito Santo de Deus através de uma meditação regular, fiel, sistemática, séria da palavra de Deus, que essa presença manifesta do Espírito Santo possa estar invadindo o seu ser agora, meu irmão, nesta semana e por toda a eternidade. Amém e amém e amém. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos.